Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, nos Estados Unidos da América, começa a ganhar corpo uma grande inquietação nacional. Inclusive, alimentada por um depoimento quentíssimo do atual presidente da Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos. Começa-se a questionar nos Estados Unidos se de fato teria sido o Joe Biden, ex-presidente, este que desistiu de candidatar-se à reeleição, se teria sido o Joe Biden, e aqui no Brasil nós até brincamos que temos o Biden da Silva, se teria sido o Sleeping Biden, o Joe Biden, a assinar realmente os inúmeros incontáveis documentos na condição de presidente da República ao longo dos 4 anos em que supostamente esteve por lá. Isto é de uma gravidade assim incomensurável, porque nós, na verdade, no Ocidente, não há notícia de um escândalo desse, e pior, mais grave, das repercussões institucionais dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, se de fato o que está aparecendo for. Vejam a gravidade disso. Vejam a gravidade disso. Vocês vão notar que nós podemos também contextualizar esta situação que vamos verificar aqui agora com aqueles questionamentos que se teve recentemente no Brasil a respeito, olha, se Lula ficou da última vez em que fez cirurgia na cabeça, e aqueles dias todos na última estada lá no Circo Libanês, se ele ficou lá, inclusive, sendo operado, se ele ficou lá sob efeito de anestesia, quem estava assinando por Lula naqueles dias em que ele estava fazendo cirurgia com anestesia geral no Sírio Libanês, em São Paulo, ou mesmo em Brasília? Quem está assinando por Lula também nessas ocasiões, ou de repente até em outras ocasiões? Sem mais delongas, vou reagir aqui, vou fazer um react a este material que o Peter do Ancapso, a quem já agradeço pelo material, fez lá no canal Ancapso, que todos vocês conhecem. Eu não sou muito de ficar aqui reagindo, só a galerinha do Burrol que a gente pega no pé, a gente fica reagindo a algumas coisas. Mas eu também reajo a alguma coisa do Peter, acho que é a segunda vez só apenas. Talvez teremos a terceira ou a quarta, não sei. Este material é bastante interessante, ele se atentou a algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Bom, dizem que o que acontece nos Estados Unidos acontece logo depois no Brasil. Reparem bem. Vamos falar agora do escândalo do AutoPen, tá? O AutoPen é uma forma automatizada de você assinar documentos que aparentemente está criando um escândalo lá nos Estados Unidos. O pessoal descobriu que o Biden usou o AutoPen para tudo. Todas as assinaturas que foram feitas pelo Biden durante toda a presidência dele são exatamente iguais, não tem nenhuma diferença uma da outra. Você sabe, quando você assina o seu nome, é verdade, né? A sua assinatura é parecida, né? Sempre basicamente a mesma assinatura, mas não é exatamente igual. Se você olhar 2 assinaturas suas, mesmo que você tenha feito no mesmo dia, na mesma hora e coisa e tal, uma é um pouquinho diferente da outra. As assinaturas do Biden, de todos os documentos que ele assinou durante a presidência dele, são idênticas, com exceção de um documento, que foi o documento em que ele assinou a desistência de concorrer à reeleição. Lembra que ele foi pressionado pelo Partido Democrata em determinado momento, e aí desistiu de concorrer à reeleição? Esse documento foi assinado diferente. Tirando esse, todos os... Interessante, as pessoas estão verificando que o Joe Biden, então, usou o tal do AutoPen durante todas as assinaturas do mandato. Entre mentes, no momento em que assinara o documento da renúncia à candidatura à reeleição, a assinatura é diferente. Guardem isso. Outros são iguais, não é parecido. Não, parecido você imagina que é, né? Se é a mesma assinatura da mesma pessoa, vai ser parecido, mas não é igual. E aí, a questão é,
se essa assinatura de AutoPen do Biden ela é a mesma, ou seja, se não era o Biden que estava assinando de fato, quem é que estava assinando esses documentos, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Levo a Farofa e a Galinha, Galinha Pintadinha é a culpada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse vídeo eu tirei desse vídeo aqui do Doug Tenapel. Ele é um youtuber aqui com 61 mil inscritos. Interessante a internet, né, gente? Por isso que é uma rede, não é? E é por isso que eles temem tanto a rede. Quer dizer, eu estou tirando esse conteúdo do Peter, que tirou desse outro, o americano, que tirou do outro, Ele fala sobre política americana, parece que ele é ligado a desenho, ele faz desenhos, né, de personagens em quadrinhos e coisa e tal. Enfim, ele que lançou esse vídeo aqui, ele é muito ativo nessa área de política lá, e ele que levantou essa grande questão, né? Então eu vou deixar o link do vídeo original dele aqui, evidentemente está em inglês, mas se você quiser ouvir aí a versão original dessa coisa, tá lá o link na descrição do vídeo. Mas basicamente o que ele está levantando é isso daqui, ó. Esse Oversight Project é um projeto Oversight, projeto de revisão, né? Eles procuraram cada documento que puderam ser encontrado com a assinatura do Biden em todo o decurso da presidência do Biden, os últimos 4 anos, e todos usam a mesma assinatura exata, né? Então ele traz aqui um exemplo, repara que é exatamente a mesma assinatura, não tem nenhuma diferença, né? Quando você faz a sua assinatura, né, assim, a sua assinatura é lógico, é muito parecida uma com a outra, porque, né, é a sua assinatura, mas você não é igual, não é idêntico, né? E você vê aqui, ó, é tudo idêntico, isso daqui, 2 atos diferentes assinados pelo Biden, que a assinatura é a mesma. E segundo diz esse projeto, o projeto Oversight, eles checaram todas as assinaturas do Biden durante todo o governo. Vocês estão entendendo? Não é um influencer americano que está fazendo isso. Existe toda uma estrutura hoje investigativa, que se está chamando aqui de projeto, investigando as tais das rumorosas supostas assinaturas de Biden. Seriam do Biden ou não seriam do Biden? Quem assinou pelo Biden? Foi o Biden que assinou ou alguém assinou pelo Biden? Governo dele, e todas são absolutamente iguais, com exceção dessa aqui, ó. Essa daqui é justamente a assinatura dele, da carta anunciando que ele estava saindo fora da corrida presidencial, né? Então, se você reparar, existe uma diferença entre essa assinatura e essa assinatura aqui. Então, é a única assinatura que é totalmente diferente. E ainda tem mais coisa. Se você reparar essas duas assinaturas aqui, ó, o B é bem diferente no final das contas. O B aqui é feito com um traço só. Aqui não, aqui é um B feito com 2 traços, né, do Biden, né? O que nós AutoPen é o seguinte, vamos recapitular. O que os investigadores estão apontando lá nos Estados Unidos também, e também os youtubers. Vejam bem, que durante todo o mandato, com apenas uma exceção, o Joe Biden assinava por meio do AutoPen. O que é AutoPen? Aquela coisa, inclusive isso até em escritórios de advocacia é muito comum. Você tem uma assinatura, você tem uma assinatura sua, uma assinatura realmente cursiva, e você copia e cola. Você tem um arquivo, copia e cola. Pronto. Isso não é, a princípio, nenhum indício de falcatrua. Não. Curioso é usar isso para um presidente da República. Aí já é um pouquinho mais complicado. Tudo bem. Hoje nós sabemos que as assinaturas, inclusive as assinaturas eletrônicas, muitos documentos, inclusive os documentos judiciários, de advogados, promotores, juízes, nós temos hoje o token tal, né, a nossa assinatura eletrônica. Tudo bem, isso aí é outra coisa, isso não é AutoPen. O AutoPen é aquela coisa, você copia ali a sua assinatura, toda vez você vai lá no documento e copia e cola, tudo bem. É estranho que o presidente da República faça isso durante todo o mandato. Ok. Agora, o que ele está chamando a atenção é o seguinte, no dia em que Biden assina o documento de renúncia à candidatura da reeleição, essa assinatura do documento da renúncia é diferentona.
Aí os estudiosos estão fazendo aí, demonstrando como as letras são diferentes e tal. Curioso que mais à frente, neste vídeo, o Peter vai trazer aquilo que os estudiosos estão demonstrando, como algumas letras dessa assinatura, que é a única diferente de todas aquelas do Alto Pen, essa assinatura diferentona do termo da renúncia à reeleição, algumas letras se parecem muito com as letras que a esposa do Joe Biden, a Jill Biden, ela escreve. As letras que ela usa na sua assinatura são muito parecidas, pelo menos duas delas, com essa assinatura, a destoante, a única diferentona durante todo o mandato do Biden. E aí vocês já colocaram um tico e teco para pensar, e a esse momento já estão conjecturando junto comigo. Se alguém assinava por autopen, ou seja, por copia e cola, durante todo o governo Biden, significa que qualquer pessoa do seu meio, os seus assessores, qualquer pessoa poderia ter essa assinatura do autopen, copiar e colar e assinar. Guardem isso, porque daqui a pouco vai haver aqui um depoimento do presidente da Câmara dos Estados Unidos. Ele ficou espantadíssimo com a conversa que ele teve com o Biden, onde o Biden disse: aquele documento aí que você está dizendo que eu assinei, eu não assinei não. Eu não assinei esse documento não. Aí o presidente da Câmara disse: não, senhor presidente, o senhor assinou. Não, eu não. Como? Eu não assinei não. Olha que coisa. Quem estava governando os Estados Unidos? Meu Deus, como estava aquilo. Muito bem. E outra coisa que se leva a pensar é que a Jill Biden, então, assinou pelo marido no dia da renúncia. O que significa que talvez no dia da renúncia ele não estivesse mais entre nós, ou se estivesse, não estivesse mais bem tão assim entre nós. Não é verdade? Quanta coisa. Ainda bem que no Brasil não há de acontecer, não aconteceu essas coisas. Né? Aqui é lugar sério. Traços, né, do Biden, né? Então, o R também é um R diferente. Aqui é um R com voltinha, né? O R faz aquela voltinha aqui. Esse R aqui não faz voltinha. Aqui tem ponto, tá vendo? JR, porque é Joe, alguma coisa com R, Biden, né? E aqui tem pontinho entre o J e o R e o Biden, né? E aqui não tem pontinho entre o J e o R e o Biden. Então, assim, parece que o único documento que efetivamente foi assinado pelo Joe Biden é a carta em que ele anuncia que estava saindo fora da corrida presidencial. Aí você pode falar assim: não, espera aí. Hoje em dia é muito comum o pessoal assinar documentos eletronicamente, você bota uma imagem da sua assinatura. Porque, tudo bem, é muito comum, etc, etc. E outra coisa, de fato, a assinatura, tudo estará muito bem se o próprio interessado não questionar a sua assinatura. Ou no caso de um presidente da República, tudo estará bem se indícios fortíssimos nas circunstâncias demonstrarem que não foi o eleito pelo povo que assinou. Aí os legitimados das instituições poderão fazer um auê em cima disso. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui ele vai chamar a atenção para o fato em que uma conversa estranhíssima que o Joe Biden teve com o presidente da Câmara de então. Esse mesmo que agora é presidente da Câmara dos Estados Unidos ainda. Porque, né, de novo, o importante da sua assinatura é você indicar que você concorda com aquilo. Então, se você concorda com aquilo, você fala: não, eu assinei mesmo, não tem problema nenhum. Agora, olha esse caso aqui, ó, um escândalo que teria acontecido com o Mike Johnson. Mike Johnson é o atual presidente da Câmara americana. Então, eu vou tocar para vocês aqui um pedaço do vídeo para vocês entenderem o que ele está falando aqui. Ele está contando um caso em que ele conversou com o Biden e ele reclamou com o Biden: Biden, você assinou esse decreto aqui suspendendo não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o Biden falou: não, eu não assinei não. Ele falou: não, você assinou, tá aqui a assinatura sua. Ele falou: não, não assinei isso aí não, né? Tá errado, né? Ou seja... Essa aí é a do autopen, aquela copia e cola. Então, veja, lá pelo meio do ano passado, 2024, surgiram também rumores de que inclusive o Pentágono, os militares americanos, a cúpula, estava ciente de que não era Biden que estava mais governando. Era Jill Biden, sua esposa, e o núcleo duro. Esses assessores que assessoraram Biden nesse terrível mandato eram assessores, a maioria assessores do Biden já há décadas.
Autopen. Todo mandato Autopen, que é aquela assinaturazinha copiada e colada de um arquivo. Quem estava assinando? Eram os assessores no lugar do Biden? Quem está pior, não é só apertando o dedo, pior, quem estava tomando as decisões não havia sido o presidente eleito pelo povo americano, e sim assessores? Ou a Jill Biden e assessores? E por que é que talvez, de fato, se chega à conclusão após essa investigação, que de fato seria seríssimos os resultados? Por que é que se está desconfiando que Joe Biden não tinha ciência daquilo que estavam assinando por ele? Porque ele nem próprio tinha conhecimento daquilo que estava aparecendo com a sua assinatura. Logo, não foi ele quem decidiu. E quem está dizendo isso? O presidente da Câmara dos Estados Unidos. Está errado, né? Ou seja, o que ele está sugerindo aqui é que talvez o Biden de fato estivesse sendo teleguiado por algumas pessoas e que ele não tivesse capacidade mesmo de assinar as coisas. Olha só. I said, no, you're not, sir. You paused it. I know. I have the terminal, the export terminals in my state. I talked to those people this morning. This is doing massive damage to our economy, national security. Ele falando, não, presidente, eu sei que você suspendeu alguma coisa, algum ato lá, né? Eu vi o terminal hoje cedo, eu falei com um monte de gente, você suspendeu essa ação e coisa e tal. It occurred to me, Barry, he was not lying to me. He genuinely did not know what he had signed. And I walked out of that meeting with fear and loathing because I thought, we're in serious trouble. Who is running the country? Like, I don't know who put the paper in front of him, but he didn't know. Aí ele falou, aí me ocorreu que o Biden realmente achava que ele não tinha feito isso, ele realmente não tinha mandado suspender a coisa, né? E aí que ele ficou apavorado, e aí, quem que está gerenciando o país, quem é que está correndo o país, né? Quem é que está fazendo as decisões no final das contas, né? Então, ou seja, há uma indicação de que pode haver alguns desses atos que o Biden... Pois é, e aí vem a cereja do bolo também. Do Biden, naquele documento em que ele saiu da corrida presidencial, o B aqui, o B é um B estranho, um B separado, tem as costas do B aqui de um lado e a barriga do B aqui de outro, né? Diferente, né? E o J e o R sem pontos e coisa e tal. Se você pegar essa assinatura aqui, ó, do Joe Biden, que é JR, essa assinatura parecida com a assinatura que o pessoal está fazendo. E também é parecida com a da Jill Biden. A Jill Biden é a mulher do Joe Biden. Repara como é que o B também é um B numa linha só, né? Então, ou seja, é um B parecido com o B da assinatura que está sendo usada como assinatura do Joe Biden nos documentos. Então, o que o pessoal está levantando aqui é que pode ser que, na verdade, era a Jill Biden que estava governando os Estados Unidos nessa história. Ela que estava tomando as decisões, ela que estava assinando as coisas. Ou pelo menos foi uma assinatura dela. Eureka! Agora vocês imaginam, claro que no Brasil jamais aconteceu um troço desse, nunca aconteceu, nem nunca acontecerá. Vocês imaginam, aqui nós não temos Biden da Silva não. Imaginem vocês, no caso dos Estados Unidos, que lá é uma esculhambação, aqui não, aqui é um país saxônico, tudo preto no branco. Imaginem vocês se, né, os americanos, eles chegarem à conclusão de que um grupelho, talvez encabeçado pela ex-primeira-dama Jill Biden, é que desgovernou os Estados Unidos por 4 anos. E pior, ainda teve a pachorra de tentar a reeleição. Significa que o eleito pelo povo, ou seja, aquele que eleitoralmente e democraticamente tinha legitimidade para a tomada de decisões das coisas dos Estados Unidos, este não praticou os atos, e sim elementos exógenos à vontade eleitoral, ou seja, terceiros estranhos, ilegítimos, teriam governado os Estados Unidos nos últimos 4 anos. Vocês imaginem que praticamente toda a administração Biden seria nula de pleno direito. Uma hecatombe, um terremoto institucional. Veja que o quão grave é isso. No Brasil, é claro, nós estamos anos-luzes
longe desse tipo de coisa, porque nós aqui somos... Claro que no Brasil nós não temos nenhum Biden da Silva e nenhuma... Não temos nada disso, né? No Brasil não temos esse risco. Um abraço a todos vocês.